Opa, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai aqui para a parte 2 da primeira aula, né? Ainda não é a segunda aula. A gente vai continuar aí na primeira aula. Você gostou do outro vídeo? Você assistiu o primeiro? Se não assistiu, volta aí, tá? Tem uma playlist que a gente está fazendo, Igreja Missional. Assista o primeiro vídeo. Dá um like nesse vídeo. O pessoal fala, então eu tenho que falar também, né? Curte esse vídeo, se inscreva no canal, que assim você ajuda a gente a alcançar mais missionários aí, a despertar mais pessoas aí para o envolvimento missionário. Então se inscreve no meu canal aí se você puder, falando sério agora, curta esse vídeo e vamos aí para a próxima aula. Continuando a primeira aula então, parte 2, por que ser uma igreja missional? Porque não se pode ser igreja de outra forma, sem ser missional. Uma igreja que não seja missional é, no máximo, uma reunião social bem intencionada. Por quê? Porque a igreja existe para cumprir a missão, tá? Quando a gente fala missional, e algumas pessoas acham que missional é a missão perto, e que missão é a missão longe. Não, tá? O sentido de missões não está relacionado na distância que você percorre, mas na mensagem que você leva. Então não importa se você está indo para o outro lado do mundo, se você é um missionário enviado pela igreja para o outro lado do mundo, ou se você é um missionário enviado pela igreja para o outro lado da rua. Você é missionário igual, porque não é a distância que você percorre que determina se o que a igreja está envolvida fazendo é missão ou não. É a mensagem que nós estamos levando. Então, se eu levo essa mensagem de salvação, de redenção para o outro lado da rua, é isso que me torna missionário. Então, da mesma forma que aquele que está indo para o outro lado do mundo está levando a mesma mensagem que eu, só que ele está levando para um lugar diferente, tá? Então, tudo é missão. Missional fala de entendimento, gente. Quando a gente entende que o motivo da igreja existir é a missão. Grandes autores bíblicos, né, teólogos, missionários, missiólogos concordam que grandes autores, né, por exemplo, Christopher Wright, Leslie Newbigin, David Bosch, o Michael Gorin, eles concordam que a missão não existe por causa da igreja. É a igreja que existe por causa da missão. Deus é missionário, Deus está fazendo missão nesse momento. A gente vai falar isso na aula sobre Missio Dei, né? E a igreja é a forma pela qual Deus está cumprindo a sua missão hoje no mundo, entendeu? Então, de que forma Deus faz hoje a missão? Ele cumpre a missão através da igreja. E eu falei de missionários enviados, por quê? Porque dentro da comunidade, algumas pessoas são, sim, levantadas para irem às nações, para irem para o outro lado da rua, para irem para o outro lado da nação que nós estamos, né? Algumas pessoas irão para o sertão, para o Nordeste, outras para o Sul, e outras irão por aí, né? Por qualquer parte que Deus as enviar. Mas a igreja missional é quando a igreja entende que ela toda cumpre a missão, e não apenas esses que estão sendo enviados, entendeu? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Quando eu não entendo a natureza missional da igreja para o mundo, porque a igreja é uma comunidade de Deus, uma comunidade levantada por Deus e enviada para o mundo. Por isso que a igreja é missional, porque toda a igreja deve cumprir a missão. Então, quando eu não entendo essa natureza missional da igreja para o mundo, eu acredito que alguns dentro da igreja é que foram chamados para a missão. E não vejo a própria igreja como sendo missionária. Um detalhe importante para nós é notar que originalmente o ID não foi dado para nenhum evangelista ou missionário. Jesus nunca falou ID para nenhum evangelista ou missionário. Marcos 16:14, vamos ver aqui, ó. Marcos capítulo 16, verso de número 14, vai dizer, ó, finalmente, falando sobre Jesus, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Finalmente apareceu aos 11. Aos 11 quem? Aos 11 quem que Jesus aparece? Porque foi para esses 11 que ele falou o verso tão conhecido de Marcos 16:15. Ide por todo o mundo. Quem eram esses 11? Eram os discípulos. Originalmente, o ide não foi dado para nenhum evangelista ou missionário.
Originalmente, o ID foi dado para os discípulos, tá? Ainda não havia aqui essa separação de quem é evangelista, quem é missionário, não. Eram discípulos ali reunidos, ainda chorando, lamentando a perda de Jesus, ainda confusos com a ressurreição de Jesus, para esses. Então, eu costumo dizer que quando eu ouço às vezes, né? Vocês também já devem ter ouvido isso, né? Ah, mas o ID não é para todo mundo, né? Esse negócio de fazer missão não é para todo mundo. Eu falo, não, realmente não é não. É só para quem é discípulo. O ID é só para quem é discípulo. Então não precisa ser um missionário de ofício, um evangelista de ofício, levantado, separado, consagrado com esse propósito. Se você é discípulo de Jesus, o ID é para você. Seja bem-vindo. Então, ó, quando Jesus diz ID, ele diz para os seus discípulos. Isso porque o ID não é exclusividade de missionários e evangelistas, mas um chamado para todo aquele que é discípulo de Jesus. E aí a gente pode citar Charles Spurgeon. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão. Se você não é um missionário, você é um impostor. Se você é um cristão, você é um missionário. Não enviado pela sua igreja para um lugar determinado, mas enviado por Cristo para o mundo. Outro detalhe importante de entender a natureza missional da igreja é que nós começamos a ver o mundo inteiro, incluindo nossa família, vizinhança, trabalho, escola, faculdade, como campo missionário. Nós começamos a enxergar cada encontro cotidiano, olha que coisa linda. Nós começamos a enxergar cada encontro cotidiano como uma oportunidade para cumprir a missão de evangelizar e fazer discípulos. Cada encontro, no mercado, na padaria, atravessando a rua, quando a gente entende isso, essa natureza missional, nós começamos a enxergar, então, cada encontro cotidiano como uma oportunidade para cumprir o ID, para cumprir a missão de evangelizar e fazer discípulos. Olha que maravilhoso. Assim como foram os encontros de Jesus Cristo. Encontros como com o jovem rico, com a mulher com fluxo de sangue. Jovem rico estava ali, estava andando, jovem rico, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus estava sentado ali, né, curando algumas pessoas, falando com algumas pessoas, uma multidão em torno de Jesus, a mulher veio e encostou. Aconteceu com Bartimeu, Jesus passando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava só passando, não foi nada marcado. Não foi um encontro pré-marcado, como falamos na primeira aula. Com Zaqueu, Jesus entrando na cidade, Zaqueu sobe na árvore. Zaqueu não sabia o que ia acontecer, Jesus olha para ele, desce daí, ó, me convém hoje pousar na tua casa. E desses encontros, o mais famoso de todos, eu acredito, né, que é o encontro com a mulher samaritana. Olha só que coisa linda, né? O encontro com a mulher samaritana deixa isso bem claro para nós. Então, quando a gente entende a natureza missional da igreja, cada encontro, assim como foi Jesus com aquela mulher, Jesus sentado no poço, a mulher vai tirar a água, eles se encontraram. Olha a oportunidade. Jesus viu, uma oportunidade aqui. E aí acontece aquele diálogo tão maravilhoso, né? A mulher crê em Jesus, volta para a cidade, ninguém ouvia aquela mulher. Aquela mulher se torna a primeira missionária. Olha só, já parou para pensar nisso? A mulher samaritana é a primeira missionária descrita na Bíblia. Aquela mulher volta para a cidade, ninguém ouvia ela. Agora estão ouvindo. Ela traz toda a cidade com ela para ouvir Jesus, e a cidade e Samaria. Toda a cidade convida Jesus agora para entrar em Samaria. Ele entra, fica algum tempo ali com eles, prega o evangelho, e com certeza muito mais pessoas se convertem através do testemunho daquela mulher que diz que encontrou o Messias no poço. Olha que coisa linda. Então, isso é ser missional. É entender que cada encontro no seu cotidiano, no seu dia a dia, é uma oportunidade para cumprir a missão de pregar o evangelho e fazer discípulos. Pessoal, por hoje é isso. Se você ainda não fez, vou falar mais uma vez, se inscreve aí no meu canal, acompanhe as aulas, compartilhe esse vídeo, manda para missionários que você conhece, tá? E na próxima aula vai ter a parte 3 da primeira aula. Ainda não encerramos a primeira aula, tá? Por que ser uma igreja missional? Até a próxima aula, fiquem com Deus e até logo.